Beleza? O tema da mensagem hoje está aqui atrás de mim, para onde iremos. Então quero compartilhar algumas impressões que eu tive essa semana, algumas descobertas. Eu mergulhei fundo em algum material aqui, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na sua vida, pode mudar drasticamente a sua segunda-feira. Então eu quero te encorajar a você nesse momento agora aí, abre as suas mãos, quero orar por você, porque é mais importante o que chega nos seus ouvidos, o que chega no seu coração, do que o que sai da minha boca. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por um espírito de sabedoria e revelação sobre cada mente e cada coração, para que possamos ser amoldados à Tua vontade, para que o nosso coração só haja espaço para o Teu querer, em nome de Jesus, para nos conduzir à Tua boa, perfeita e agradável vontade, que tudo que está preparado no céu, para cada um desses corações, para cada um desses ouvidos, seja liberado agora, e seja recebido, percebido agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você está perto de alguém na sua casa, eu quero te fazer um convite agora, dá um abraço nessa pessoa. Você está em casa, está todo mundo higienizado, então fica tranquilo, dá um abraço, dá um carinho aí, dá um beijo, expressa o seu amor, expressa o seu carinho por essa pessoa que está próxima a você agora. Nós já estamos começando. Vamos lá? Todos prontos? Bem acomodados? Hoje nós estamos vivendo um momento, eu não quero falar sobre crise, porque tem muita gente falando sobre crise. Eu não quero falar sobre vírus, porque já tem muito material sobre vírus. Eu sou um filho de Deus, e o filho fala do Pai. Eu quero falar do Pai, eu quero falar da bondade do Pai, eu quero falar do poder do Pai, eu quero falar do amor do Pai. Essas são as boas novas do Evangelho, boas notícias do reino. O que Jesus falava, Ele não falava sobre crise, Ele não falava sobre condição econômica, Ele não falava sobre doenças, Ele falava sobre soluções. E essa noite eu quero falar sobre algo que pode ser completamente transformado no nosso interior. E para que você viva uma nova realidade, você precisa dentro de você ser transformado. Porque o seu maior desafio não está adiante de você, o seu maior desafio está dentro de você. Então hoje nós vamos falar sobre algo que nos controla ou sobre o que nós podemos controlar. Essa é uma mensagem muito curiosa. Está pronto? Preparado? Provérbios 17, versículo 27, é um dos versículos base. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Vamos repetir. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Quem é sábio domina a língua, quem é inteligente domina as emoções. Pare e pensa nisso. Quem é sábio domina a língua, quem é inteligente domina as emoções. Eu fiquei muito intrigado com esse texto, porque esses são esses dias que o medo, insegurança, más notícias, parece que incidem sobre nós um certo controle, determina o nosso estado de humor, determina os nossos pensamentos. A gente ouve e a gente acaba falando o que a gente ouve. Então nós somos dominados de algo que vem por fora, dominados por dentro. Semana passada nós falamos sobre um texto muito importante, nós vamos dar continuidade a esse texto hoje, mas antes eu quero falar um pouco sobre esse versículo aqui. Porque ele fala daquilo que nós podemos controlar. A nossos lábios e as nossas emoções. Você pode controlar seus lábios, você pode dominar os seus lábios e você pode controlar suas emoções. Eu estava avaliando, meditando, investigando esse versículo, eu consultei 11 versões. E eu queria entender na prática o que significava o sentido desse versículo. Eu percebi que nessas 11 versões existe uma grande diferença, uma grande divergência entre essas versões. E eu falei assim, gente, como pode ser tão diferente o mesmo texto? E eu resolvi investigar também o original, o texto em hebraico.
E alguns insights me vieram, eu quero convidar você nessa jornada comigo, investigativa. Eu creio que existe uma mensagem escondida aqui para você. É a sabedoria e o entendimento que permitem exercer o meu domínio próprio, ou seria o inverso? Seria o domínio próprio que me traz sabedoria e entendimento? Ou a sabedoria e entendimento me trazem domínio próprio? É a sabedoria e o entendimento que me permitem controlar o que entra e o que sai? Ou é o que entra e o que sai que me permitem ter sabedoria e entendimento? Fiquei pensando nisso, fui investigando a fundo. Sabedoria e entendimento são frutos ou qualidade de quem se domina? Ou o domínio próprio é fruto do esforço ou fruto do espírito? Para e pensa. Muitos já ouvimos falar sobre o fruto do espírito. Mansidão, domínio próprio, longanimidade. São 7 frutos do espírito. E eu fico pensando, o domínio próprio, a gente exerce ele através do esforço? Ou é através realmente do espírito? É interessante que uma das palavras aqui, no versículo, da versão que eu acho mais fidedigna, essa último trecho, controlar as emoções, ele usa outras palavras completamente diferentes. Eu vou ler para você. Provérbios 17, 27 novamente. A versão King James fiel. Diz o seguinte: aquele que tem conhecimento poupa as suas palavras, e o homem de entendimento é de excelente espírito. Excelente espírito. Quando eu li algumas dessas palavras, fiquei intrigado com a etimologia, né? Com o seu real significado. Eu falei assim, não, deixa eu investigar. Então, essa palavra controla as emoções, era a palavra emoção, que estava ali no original, ou era a palavra espírito, afinal? Essa divergência me causou um pouco de confusão, fui investigar. E eu descobri que realmente a palavra ali no original é ruá, que significa espírito. Toda a Bíblia, você vai ver, quando fala de espírito, vai falar ruá. Quando Deus soprou do seu espírito sobre o homem, ele se tornou alma vivente. Em Gênesis, a palavra usada ali, ele soprou o seu ruá, soprou o seu espírito. E é interessante a gente falar um pouco sobre isso. Eu ainda estou na fase da introdução, contextualizando para que você entenda melhor. É o seguinte: o pensamento grego, a cosmovisão grega, a ideia por trás da linguagem é muito divergente da ideia por trás da linguagem do idioma hebraico. O idioma grego, ele tende a categorizar coisas. Ele separa tudo. Um dos pensamentos resultantes que nós temos na nossa cultura hoje, por exemplo, dentro da igreja, é separar o sagrado do secular. Esse tipo de separação, de categorização, isso é resultado de um pensamento grego, um pensamento ocidental, em que a gente tende a resumir, sintetizar e comprimir ideias em conceitos. Mas se o pensamento grego faz esse sentido como se fosse um funil, ele pega a subjetividade e torna de forma muito objetiva, por vezes nós perdemos o real significado. Você ouve um conceito e você precisa de explicação para esse conceito, para que você entenda. Então o entendimento só é possível por meio da explicação. Está me entendendo? E aí o que acontece? O pensamento hebraico, ele faz o sentido oposto. Ele pega uma experiência, ele pega uma palavra e amplifica. Ele amplifica o seu sentido, amplifica o seu significado. Então você vai investigar a raiz das palavras no hebraico, elas sempre estão associadas a uma imagem, a uma figura de linguagem. Estão associadas a uma alegoria, a um exemplo, a um cenário. Então, no livro de Salmos, por exemplo, ao invés de dizer que
eu confio em Deus, muitas vezes ele faz uma alusão dizendo: você é minha torre forte, você é minha fortaleza. E quando você imagina uma fortaleza, isso traz consigo muito mais significado para a gente do que realmente nós poderíamos entender se estivesse só escrito eu confio. Quando você fala Deus é minha torre forte, você imagina algo alto, algo inatingível, algo protegido, algo que pode te dar uma visão maior do seu inimigo, uma visão estratégica. Então algo que te dá completa segurança. Faz sentido? Então, quando eu comecei a investigar essa palavra excelente, estava ali junto, associado a uma imagem. No dicionário grego, Strong, no dicionário Strong, nós podemos perceber essa palavra no hebraico associada à imagem de uma rocha, de uma pedra. Beleza? O mármore, tipo esse que está no fundo aqui. E eu fiquei pensando, o que excelente tem a ver com pedra, com mármore? E aí, na verdade, o mármore, ele é visto como um mármore precioso. Então a palavra excelente está mais associado ao precioso do mármore. Uma pedra preciosa. Só que na cultura judaica, esse mármore precioso, na verdade quer dizer mármore polido. Um mármore que passou por um processo. Pensa nisso. Um mármore que passou por um processo de polimento. E como que se traz polimento sobre a peça de mármore? Primeiro você precisa removê-la da lama, certo? Você removeu, você precisa fatiar. Após fatiar, você vai precisar lixar. E eu não sei se você sabe a constituição da lixa. A lixa que nós usamos hoje, que provavelmente não existia na época, obviamente. A lixa é feita de pedra. Se você pegar uma lixa em qualquer material de construção, em qualquer loja de construção, você vai perceber que a lixa ela é cheia de pedrinhas. Tem umas lixas com número mais alto, outros mais baixo. Quanto mais baixo, maior o tamanho da pedrinha. E aí você fricciona, né? Você coloca a lixa em contato de atrito com uma pedra, com um ferro ou com uma madeira. E esse processo de fricção vai trazendo polimento. E aí você vai substituindo com pedras menores, com lixas com números maiores e pedras cada vez menores, até que se não tem mais aspereza e vai ficando liso, superfície completamente polida. E aí o mármore ele passa a receber uma nova qualidade, uma nova característica e até usabilidade. O mármore ele começa a refletir. Se você olha um mármore muito polido, um mármore escuro, muito polido, você vai perceber que ele começa a ter uma característica, uma essência, uma natureza, como a de um espelho. Você começa a ver o reflexo no mármore. E é disso que estava falando esse versículo. Alguém que se controla é como um mármore polido. Fantástico, vem comigo que Deus tem uma mensagem para você. Mas em contato com o que o mármore é polido? Em contato com a palavra. Eu sinto que nós, à medida que estamos submetendo a nossa vida, expondo a palavra, a mais, uma exposição maior à palavra do que a conteúdos, do que a informações. Existe uma grande diferença aí. Por quê? Porque hoje nós estamos mais sujeitos a informações do que a palavra. E informações não nos ajudam a ter entendimento. Mas a palavra, ela trabalha em nós, ela lixa o nosso interior, ela em atrito com o nosso coração, ela vai em atrito
permitindo que o nosso interior seja polido. Eu quero ler com você um versículo que está em Mateus, capítulo 16, versículo 2, e diz o seguinte: Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros ainda Elias, e outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas e vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Presta atenção. O que transforma o seu nome não são informações. O que transforma a sua natureza não são informações. O que constrói e molda a sua identidade não são informações. São revelações. E você só vai receber revelação se você estiver em contato com a palavra. Quem te revelou não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na versão King James Fiel: e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nenhuma arma do inferno, nenhum vírus do inferno vai prevalecer contra a igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Note, ele, após receber uma revelação que vem do alto, não uma informação que vem do lado, ele recebe uma chave na sua língua para ligar algo no céu e ligar algo na terra, desligar algo no céu e desligar algo na terra. Mateus 16, versículo 2. Eu quero te chamar a atenção para, após esse processo, essa revelação que ele recebeu do Pai, e ele comunicou a Jesus em capítulo 16 de Mateus, versículo 2, que Jesus falou assim: seu nome é Pedro, antes era Simão, agora passou a se chamar, seu nome é Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a igreja. Mas tem um problema aí. Como você se vê vai determinar como você vai viver. O que você fala é determinado pelo que você ouve, mas como você vive é determinado pelo que você vê. Então, como você se vê? Vem comigo, quero te convidar para dar alguns passos além. Eu acredito que Pedro, ele se via como pedra. Pessoas que se veem como pedra, qual é a usabilidade de uma pedra? Qual é o propósito de uma pedra? Uma pedra arranha, uma pedra se cobre de lama, é coberta de lama, retém lama por causa dos seus orifícios. A lama bate nela, a chuva, a terra, tudo que vai batendo, vai se formando camadas em volta de pedras, de vegetação, porque vai absorvendo musgo. Pedra absorve sujeira, pedra contém sujeira, pedra se torna algo aderente à sujeira. Pessoas que se veem como pedra são facilmente enlameadas. Pessoas que se veem como pedra não trabalham os seus orifícios. Pessoas que se veem como pedra acham que nasceram para ferir. Todo contato que tem com outra pessoa que acha que é pedra e já vai e já fere. Usa suas palavras para ferir. Mas não foi isso que Jesus disse. Falou assim: seu nome é Pedro, mas sobre essa rocha. Qual a diferença de uma pedra para rocha? Qual a minha esposa, Isabela? Diferença de uma pedra para uma rocha.
A diferença de uma pedra para a rocha. A pedra qualquer um leva, a pedra retém qualquer coisa, a pedra existe para agredir, para machucar. Agora, uma rocha, ela existe para construir. Quando você se vê como Deus te vê, Deus olha para algo além da pedra. Deus vê em você uma rocha. E sobre essa rocha, Ele quer construir a igreja. Ele quer edificar a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, fala do nosso papel profético. Todos podem profetizar, fala do nosso papel profético. Consolar, edificar e encorajar. As nossas palavras passam a construir uma comunidade profética. Passam a construir um ambiente. O que é um ambiente profético? É um ambiente que nós criamos com a nossa palavra, onde a voz de Deus é ouvida. É um ambiente que nós criamos com a nossa palavra, que o poder de Deus é liberado. É um ambiente que nós criamos com a nossa palavra, que o amor de Deus é percebido. Então, com nossas palavras, nós podemos edificar, consolar e encorajar. Nesse ambiente que nós estamos vivendo, nós ouvimos muitas informações, nós ouvimos muitas palavras que vêm do lado, não o que vem do alto. O que a gente ouve do lado nos controla, mas o que vem do alto nós usamos para controlar. Nós usamos para determinar a circunstância que nós queremos ver. Não somos mais controlados por tempestades. As tempestades não podem nos parar. A igreja não vai parar. Nós estamos vivendo um momento muito precioso. Um momento de transição. Todo navio que vai atravessar o oceano, inevitavelmente enfrenta tempestade. Tão certo como você vai chegar do outro lado, é certo que entre você e o seu destino haverão tempestades. Existem adversidades, mas se você está se permitindo trabalhar o seu interior, não sendo controlado pelas adversidades, mas aprendendo a dominar o seu espírito, controlar as suas palavras, você vai se tornar cada vez mais polido. Qual o objetivo, qual o propósito do mármore polido? O seu valor, o valor do mármore polido, chamado de precioso, está na imagem que ele reflete e não na sua própria essência. Você, polido, você passa a refletir a natureza de Deus, a essência de Deus. Muitas pessoas têm sucumbido nos seus relacionamentos, porque não sabem governar suas emoções. Muitas pessoas, muitos casamentos, muitas amizades, quantos ministérios, quantos negócios acabam por causa de relacionamento. Acabam porque não sabemos governar nossas emoções. Eu vi alguns vídeos essa semana, atemorizados. O objetivo desses vídeos, eu não acredito que foram feitos com esses objetivos, mas eu acredito que eles existem para acender o medo e envenenar o seu espírito. Se existe algo que você precisa zelar e cuidar, esse algo é o seu espírito, é algo que está por trás das suas emoções, é algo que está muito além do seu corpo, o seu espírito. Então às vezes a gente fica preocupado com restrições do nosso corpo, mas não podem prender a nossa alma. É uma medida prudente conter as nossas indas e vindas, mas não é prudente conter as nossas emoções e ser envenenado nos nossos sentimentos, ser controlado e dominado por insegurança, por medo, por impossibilidades, como será o futuro e incertezas. Nós somos convidados a sujeitar nosso espírito e colocar ele diante de Deus e falar: Pai, acende o meu espírito, faz queimar em mim um fogo mais quente do que está queimando aí fora. Esses dias eu
Preste atenção nesse exemplo. Eu assisti um filme sobre um pelotão de bombeiros, não sei como chama, de bombeiros da Califórnia. E eles eram especialistas em combater fogo. Então o fogo dominava montanhas, hectares inteiros, varrendo vegetação seca. E a estratégia que eles usavam era fogo contra fogo. Eles iam adiante de onde o fogo ia chegar. E parecia ser inevitável. Quem estava naquela condição estava alarmado, estava apreensivo, estava se preparando para perder todos os seus bens, perder todas as coisas. Porque ninguém pode conter o fogo, o alastramento do fogo. É como o alastramento de um vírus. É impossível conter a velocidade de transmissão de um vírus. Assim era o fogo para aqueles homens. Mas a estratégia deles, eles iam um pouco mais à frente, e eles iam com enxadas, e eles cavavam valas. E após essa vala, entre uma vala e outra que eles cavavam, eles tacavam fogo, eles mesmos tacavam fogo. E aí aquele fogo controlado, que eles conseguiam controlar, consumia tudo que era combustível para o vírus, para o fogo. E o que acontecia? Que quando o fogo chegava naquele ponto, ele apagava imediatamente, porque o que tinha para ser consumido, já havia sido consumido. E tudo que restava agora era um terreno sem combustível para continuar consumindo. Eu tenho algo para dizer. Quando o que está dentro de você é mais quente, quando o fogo que está dentro de você consome, meu irmão, consome tudo que tem, vaidade, orgulho, incerteza, medo, insegurança. Quando o fogo do Espírito Santo consome o seu interior, isso é tão quente, isso é tão forte, isso ganha uma dimensão que passa a te consumir, que o que está do lado de fora não é mais forte do que está queimando do lado de dentro. E aí o que está do lado de fora não encontra combustível em você para te contaminar. Eu te pergunto hoje, o que tem dentro de você? Que combustível tem dentro de você? Já está sendo oferecido como lenha para o Senhor, para faíscas do Espírito Santo consumir o seu ser? Como você se vê? Qual é o seu propósito? Será que as suas emoções estão te dominando ou estão sendo dominadas? E essa não é uma palavra sobre esforço, que você, a partir de agora, você precisa se esforçar mais para dominar as suas emoções. Essa palavra não é sobre isso. Essa palavra é sobre uma boa notícia, que nós temos um Espírito. O Espírito que foi soprado por Jesus sobre nós. O Pai soprou o Espírito sobre Adão, e ele se tornou alma vivente. Jesus soprou sobre os seus discípulos, eles passaram a receber o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, que nos guia toda a verdade, nos ensina todas as coisas. Então o que eu preciso fazer agora não é me esforçar, mas a me render ao Espírito certo, me render à voz certa, me render às palavras certas, me render à revelação e rejeitar a informação. Já parou para pensar a etimologia da palavra informação? Essa é a era da informação. Todo mundo sabe tudo sobre tudo. E ninguém vive nada. Por quê? Porque não tem dificuldade de entender. As pessoas estão aborrecendo, cheias de informação. Que fenômeno social incrível. Aborrecendo, cheios de informação. Não fomenta o raciocínio. Por quê? Porque precisam de revelação, precisam de entendimento. Nós precisamos de revelação,
Nós precisamos desse Espírito. Nós precisamos valorizar o que já está dentro de nós. Nós precisamos disso, sabe por quê? Porque já existe uma realidade boa, perfeita, agradável, disponível, que só precisa de um pré-requisito, renovação da mente, para que esse poder que está latente dentro de você venha transformar o que está fora de você. Agora olha que interessante. Nós vimos que Mateus capítulo 16, versículo 2, Pedro recebeu uma revelação, é a primeira, mas ele recebeu uma segunda, em João capítulo 6, versículo 66. Jesus tinha acabado de pregar, e ele tinha falado, olha, quem não comer do meu corpo, beber do meu sangue, não é digno de mim. E o versículo 66 diz o seguinte: à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Jesus perguntou aos 12: porventura, quereis também vós retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida? E nós temos crido e conhecido que és o Filho de Deus. Antes ele falava, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora ele está dizendo, nós temos visto, nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele já estava vivendo. Em outras palavras, eu já estou experimentando. Antes eu soube, antes eu fui anunciado, tu és o Cristo. Agora eu estou vivendo. Agora eu estou experimentando. Antes eu recebi só, eu vislumbrei a revelação. Agora eu estou andando nela. Antes eu vi a palavra, agora eu estou caminhando na palavra. Antes eu vi Jesus, agora eu estou andando com Ele. Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Era isso que ele estava dizendo aqui. Porque quando ele viu Jesus sobre as águas, ele não pulou do barco e saiu andando. Ele não andou sobre as águas. Quando ele viu o barco, quando ele viu Jesus, ele falou, mestre, se és tu, Filho de Deus, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E aí Jesus falou, vem. E aí ele foi, saiu do barco e ele andou sobre as águas. Por que ele andou? Ele andou sobre a palavra de Jesus, vem. Ele estava aqui dizendo, agora eu estou experimentando, agora eu estou vivendo, o que antes eu vislumbrava, o que antes eu sonhava, agora eu estou vivendo. Eu já provei, agora eu tenho crido, tenho vivido, tenho conhecido, tenho experimentado o Filho de Deus. Aí eu me perguntei, tá, mas o que nesse texto pode me dar um indício do que nos leva a experimentar e crescer nessa revelação? E novamente está ali a palavra. É a palavra que lixa, é a palavra que traz o polimento que eu preciso para encontrar o meu propósito, de rocha a mármore precioso, de rocha a mármore polido. Eu encontro o meu propósito, eu não vivo mais para agredir, eu não vivo mais para ser dominado pelas minhas emoções, eu não vivo mais para destruir as oportunidades que Deus me dá na minha família, eu não vivo mais para agredir os relacionamentos que Deus me presenteia, eu não vivo mais para perder os negócios e as oportunidades que Deus abre para mim, porque eu descobri que eu sou mármore, eu não sou pedra. Eu sinto que Deus quer trazer hoje uma transformação em algumas pessoas. Eu não sei qual é a sua condição, se você perdeu a sua família, se você perdeu relacionamentos, se você está perdendo negócios, qual é a condição ao seu redor, porque você não conseguia controlar suas emoções. Por não controlar suas emoções, você formou e construiu decisões
que não cooperam, não te levam mais próximo do propósito de Deus para a sua vida. Hoje é o dia em que o Espírito Santo vai atuar no seu interior. Hoje é o dia de você reconhecer essa voz que foi plantada no seu interior. E se você não sente, não tem uma experiência com essa voz, hoje você tem uma grande oportunidade de ter uma experiência com ela.